Oi pessoal, PTK e Pipoca começando hoje para falar de Twisters, o novo filme aí, Catástrofe, que é uma continuação do Twister de 1996, um filme clássico dos anos 90, clássico da Sessão da Tarde, que eu já comentei aqui no canal no especial de 50 anos da sessão, link está no card, e vem aqui com uma história ambientada nos tempos atuais, mas trazendo aí novos caçadores de tornados nos Estados Unidos para contar essa história aí, que foi muito famosa e repercutida lá nos anos 90. Dessa vez a direção fica com o Lee Isaac Chung, que é diretor aí de Minari, e também estrelando temos o Glenn Powell, a Daisy Edgar Jones e o Anthony Ramos, encabeçando o elenco aí com muita tecnologia, ciência e, claro, efeitos visuais para trazer cenas de ação e de catástrofe aí, prometendo ser arrebatador para o seu público, e eu vou entrar em todos os detalhes do que eu achei depois que eu rodar a vinheta. Eu falo aqui bastante sobre o quanto que às vezes o cinema ele tá ali pelo entretenimento e tá ali realmente para fazer com que a gente fique por volta de 2 horas ali compenetrados numa história, envolvidos de certa forma naquilo ali e consiga se divertir independente do gênero, né, da construção temática que a gente esteja assistindo. Eu acho que Twisters ele consegue fazer isso. Eu acredito, inclusive, e para mim também e acho que para outras pessoas também acaba sendo ou será, né, caso você não tenha assistido, que o filme aqui ele é muito diferente em atmosfera, digamos assim, do que foi apresentado lá em 96 pelo Jan de Bont. Por quê? Ele tem a mesma ideia, a mesma temática, a mesma construção ali acerca dessa questão dos tornados e tudo mais, apesar de ter ali algumas modificações em questão de dialógica e desenvolvimento de personagens, mas a gente tem no Twister uma vibe muito anos 90 mesmo, e aqui ele realmente parece um filme muito mais atual, muito mais compenetrado com algumas situações de hoje. Ele passa essa vibe em questão de climatização ali, né, em questão de atmosfera cinematográfica. Apesar de que ele não discute muito o tempo atual, ele não insere muito as repercussões da nossa sociedade hoje dentro dele. E aqui talvez seja a minha crítica negativa mais forte em relação ao filme. Porque você tratar aqui uma questão sobre tornados e sobre a quantidade de tornados, a quantidade de devastação que está acontecendo ali nos Estados Unidos, na temporada de tempestades e tudo mais. E você sequer citar as mudanças climáticas, uma questão que está muito em pauta, que está sendo muito discutida aí no mundo, e a gente está vendo realmente acontecer bastantes desastres naturais e um aumento maior aí de questões que a gente já conhece da natureza, e o filme não traz isso. Então ele meio que atualiza essas questões em termos de tecnologia, ele discute algumas coisas ali interessantes, porque o personagem do Glenn Powell ali, ele tem um canal no YouTube e ele junto com a equipe ali caça tornados e tudo mais para mostrar na internet, então também discute essa questão da pauta midiática, o quanto as pessoas hoje estão mais próximas de todas as informações com o celular, quando recebem os alertas de tornado, por exemplo aqui na questão do filme, e o quanto que o papel das pessoas realmente que se especializam, que estudam isso, que estão ali para avisar, para noticiar, para, né, criar ali os esquemas, todas as situações para não só prevenir, como também para resolver as questões que vêm, né, depois da passagem do tornado, como que é o papel delas numa sociedade hoje onde as pessoas estão muito mais próximas e estão sempre com as informações na palma da mão. E aí esse papel da mídia, esse papel do personagem ali, do Glenn Powell, que fica numa situação de como se ele tivesse numa questão circense da mídia e tudo que é trazido ali, como se ele quebrasse um pouco com a seriedade do trabalho que é feito ali pelos técnicos, né, pelos meteorologistas e tudo mais. Existe um plot ali, um twist em relação a essa questão dele, que vai se desmistificando um pouco dessa visão ao longo do filme, que eu não vou entrar em spoilers, mas tem muito essa discussão, apesar de não ser tão aprofundada, mas ela fica ali, ela aparece, ela flerta ali com toda a construção narrativa do filme, e acaba ali eu enxergando essas outras camadas, apesar deles não se aprofundarem muito, porque não é, na verdade, a proposta aqui. Mas eu acho que eles não acenarem para as questões de mudanças climáticas e tudo mais,
deixa ele um pouco desatualizado, e aí eu acho que é onde ele se aproxima um pouco mais em questão de ambientação, né, de temporalidade com o de 96, porque também naquela época não se discutia tão fortemente essas questões, e aqui eu acho que o filme tinha muitas oportunidades de trazer isso para dar um pouco mais de estofo para dentro dessa narrativa e transformá-la numa questão mais atual e dialogar mais com a gente enquanto sociedade, enquanto cidadãos que, obviamente, né, assim pelo menos se espera, estão preocupados com essas questões climáticas. Porém, eu acho que aqui a narrativa ela funciona em tensão, ela tem um pouco mais de crescentes em relação aos tornados e tudo mais, e os efeitos visuais para mim funcionam assim, eu não lembro de nada grotesco assim que me incomode, me tire da projeção, eu gosto do desenvolvimento, da forma que eles vão abordando, um pouco das acrobacias, das loucuras. Eu acho que o Lee Isaac consegue fazer uma filmagem boa, ele consegue conduzir bem os seus atores e inserem eles bem onde eles precisam ser inseridos dentro da questão realmente dos tornados, das tempestades, mas não tem uma riqueza ali para a gente realmente se enveredar pelas tramas das vidas pessoais deles. Os grandes protagonistas aqui mesmo são os tornados, são as tempestades, são as grandes cenas de ação, as grandes cenas de catástrofe. Eu acho que existe uma questão também de resiliência, eu acho que existe uma questão de coragem, de superação, eu acho que existem alguns conceitos humanos ali sobre ajuda, sobre tentar fazer o bem, sobre tentar realmente criar ali sistemas, usar a tecnologia para um bem maior, que realmente aí ajudar as pessoas que são atingidas por essas situações e etc. Eu acho que faz bem essas cenas de ação, dá uma atenção, dá um corre ali que é interessante. O filme tem alguma comicidade ali, mas eu acho que ela não é exagerada, o que eu acho legal, porque funciona para dentro da narrativa, para dentro da questão que eles criam aqui, dentro da atmosfera, do método que eles vão trabalhando aqui para desenvolver a construção dessa história. E eu acho que funciona porque ele é um bom entretenimento, você fica, de certa forma, interessado em ver o que vai acontecer. Ele é muito parecido, ele caminha muito próximo ali do que foi feito no clássico de 96, ele galga muito por ali para fazer uma construção muito parecida, mas eu acho que ele funciona e, como eu disse, ele dá uma atualizada nessas questões, ele consegue inserir isso para o tempo de hoje em relação a algumas coisas, mas falha realmente em discutir as questões mais importantes que ele teria ali a oportunidade, o prato cheio para discutir e acaba desperdiçando. Tirando isso, é um bom filme, é um bom entretenimento, dá para se divertir sim, dá para se envolver, dá para ter uma cena de ação legal para você que gosta de filmes assim, com um visual interessante, com um bom uso ali dos efeitos visuais e uma boa construção, e tem uma narrativa que é funcional para levantar toda essa questão dramática que os tornados, que essas questões catastróficas vêm apresentando no filme. Eu acho, inclusive, que ele não mancha o legado do grande clássico Twister lá de 1996. Funciona, os atores mandam bem ali dentro do que lhes é proposto, o diretor também consegue conduzir bem. É um filme que acaba realmente funcionando, entretendo, divertindo e já está nos cinemas de todo o Brasil. Esse é o vídeo, espero realmente que vocês tenham curtido, hein? Já assistiu Twisters? Comenta aí o que você achou do filme. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito importante essas duas coisas. E também é muito importante que você clique no sininho, porque os vídeos saem aqui o tempo todo e assim você vai ser sempre notificado para não perder nenhum. Logo, logo a gente se vê mais uma vez aqui no canal. Tchau, tchau.